Olá, como vocês estão? A minha cabeça ultimamente deu uma volta no tempo e eu acabei que lembrando algumas coisas da minha infância. E tinha coisas que eram muito boas e eu era muito feliz antigamente. Eu lembrei de um objeto que marcou muito a minha infância, assim, que foi o PlayStation 2 e um computador que eu usava quando eu era criança. E dentro desses objetos tinha jogos que eu não jogo desde aquela época, que eu sinto muita falta. Então, nesse vídeo eu irei falar sobre os 5 jogos que eu sinto muita falta e guardo dentro do meu coração, porque, cara, era um jogo que eu era muito viciado, que eu passava horas e horas jogando, de tão bom que era. Ah, mas às vezes era horas e horas jogando por ter dificuldade de passar de alguma fase. Na posição de número 5 vai ser o King Arthur. Irei contar a história desse jogo de uma forma mais básica. Esse jogo é um jogo do filme do Rei Arthur. Ah, tá muito óbvio, pô. Os dois contam a história de um líder romano relutante chamado Arthur, que deseja voltar para Roma e viver em paz. Só que Arthur, Lancelot, Bors, Tristão e Percival partem para uma missão de resgate para salvar uma vila que está sendo atacada pelo exército da Saxão. Uma das coisas que eu lembro do King Arthur é que o CD que eu tinha do PlayStation 2 era muito grudento. E era tão grudento que nem sempre de primeira o jogo funcionava. Ele às vezes crashava e eu tinha que colocar tudo de novo. Esse jogo foi feito para PS2, GameCube e Xbox. É cooperativo e dá para 2 pessoas jogarem. Foi desenvolvido pela Chrome e Lavastorm. Foi lançado em 11 de junho de 2004. Gênero é ação e aventura e foi feito nos estúdios da Konami e da Disney. Uma das coisas mais chatas que tinha do King Arthur é que o jogo era meio RPGzinho assim, sabe? Que você tem que melhorar personagem, tem que melhorar as armas dele, tem que aumentar a vida dele. Eu não sou muito fã de jogos assim. A primeira fase do jogo até que é de boa. Só que a segunda fase ela é um pouco difícil. Eu demorei um pouquinho para conseguir passar dela. E o chato dessa fase é que ela não é fase que o personagem anda normal. Ele anda num cavalo. Ai, ai, pense numa coisa que tirava minha paciência. Fase de cavalo. Velho, se eu vesse no lobby escolhendo um personagem e ele montado no cavalo, eu sabia que coisa boa não ia acontecer porque era fase de cavalo. Ah, Nicolas, mas por que fase de cavalo é ruim? Mano, controlar o cavalo é muito ruim nesse jogo. Você leva uma flechada em qualquer canto que tem no mapa. Eu não sei se todos que jogaram esse jogo são muito ruins de usar arco e flecha, mas eu era muito ruim em usar arco e flecha, e também porque essas fases, elas são demoradas, e geralmente as fases de cavalo desse jogo são aquelas que você tem que chegar logo em certo lugar, senão o tempo acaba e você perde e tenta do começo da fase. Mano, arco e flecha numa fase de cavalo era tão ruim que quando tinha NPC que só dava pra matar com arco e flecha, eu nem matava ele, pra você ter noção. Geralmente, fase de cavalo, eu preferia passar a espada, velho, do que utilizar arco e flecha. Ele está nessa posição por ser um jogo que é bem bonito, até a dublagem desse jogo ela é muito boa. E também por ele ser um jogo de espadinha, porque quando eu era criança eu gostava muito de jogos de espada, velho. Eu me divertia pra caramba. E foi por causa desse jogo que eu ganhei uma espada de brinquedo, que era feita de plástico. E eu fingia que tava brincando de Rei Arthur, velho. Só que quando eu queria ser o Lancelot, eu pegava a espada e a capa da espada. E eu fingia que era 2 espadas, já que o Lancelot ele usava 2 espadas. Em posição de número 4 fica o game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Esse foi o primeiro jogo do Naruto a ter personagem auxiliar. Aquele que você aperta um botão para chamar ele e ele ou passa na sua frente para te defender ou ataca o adversário. Uma das coisas que eu lembro desse jogo é que só dava para jogar com o personagem inicial. Eu não conseguia jogar o modo história, porque se eu tentasse jogar o modo história, o jogo automaticamente crashava e a tela ficava branca. Aí eu ia ter que jogar com personagens iniciais para sempre.
O modo história desse jogo dá um resumo do começo do anime Naruto Shippuden, em que o Naruto foi salvar o Gaara e quando o Naruto vai correr atrás do Sasuke novamente. Esse jogo é um jogo exclusivo de PlayStation 2, foi desenvolvido pela CyberConnect 2, foi lançado em 20 de dezembro de 2007, seu gênero é ação e aventura e foi feito no estúdio Bandai Namco. E eu acabei de lembrar o motivo exatamente do porquê que eu parei de jogar Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Foi porque a minha mãe quebrou o DVD do jogo. Ela quebrou. Eu só não explodi, porque quando ela explode me dá medo. Ela quebrou o DVD quando eu tinha 6 anos. E quando eu completei 9 anos, o meu irmão, ele colocou esse jogo no notebook dele. Eu acabei que voltando a jogar e eu consegui jogar o modo história e só não liberei um personagem, que foi o Sasuke. E o porquê que eu não liberei o Sasuke? Porque eu lembro que no jogo, para você liberar alguns personagens, você tem que encontrar ele no mapa, conversar com ele e fazer uma luta. Só que eu nunca consegui achar o Sasuke. Naruto foi o primeiro anime que eu conheci em toda a minha vida. Eu joguei tanto esse jogo quando eu era criança, mas tanto, que quando eu fui assistir o anime, eu já sabia o nome dos personagens e o que eles faziam. E aí, você que chegou até aqui, qual é seu personagem favorito do Naruto? O meu é o Kakashi. Na posição de número 3, eu não posso deixar de falar desse jogo. Mortal Kombat Armageddon. Bem, pra mim Mortal Kombat sempre teve jogo bom, exceto o jogo do Sub-Zero de PlayStation 1, que é muito ruim. Mas pra mim, o Mortal Kombat Armageddon é o mais diferenciado de todos. Mas o porquê? Bem, na minha opinião, ele é o melhor Mortal Kombat de todos, por ele ter cenários de luta que são enormes, ter um jogo dentro dele que é de corrida, que é muito legal, e por ser um Mortal Kombat com a quantidade de personagens absurda. A quantidade de personagens que tem esse jogo é um absurdo. Tem tanto, mas tanto personagem, que tem personagem que é desnecessário e só aparece naquele. Ah, e se eu citasse o nome de 3 personagens mais desnecessários que o Mortal Kombat Armageddon tem, seria o Surral, o Mavado e o Mocap, certeza. Ah, e é nesse jogo que presenciamos o Liu Kang zumbi. Ah, e foi nesse jogo que eu vi pela primeira vez a Mileena sem máscara. Bicho, eu me assustei, real. Mortal Kombat Armageddon é disponível para consoles como PlayStation 2, Xbox e Wii. Foi desenvolvido pela Midway Games e Kung Fu Factor. Seu gênero é luta e ação e o projetista foi Ed Boon. Ah, e como eu sou um cara que quando joga Mortal Kombat adora fazer Fatality, irei mostrar um Fatality agora. Finish him! Sub-Zero wins. Ultimate Fatality. Na segunda posição vai ser um jogo de futebol. E esse é um dos melhores que a galera diz. PES 2013. Mano, sempre quando falam de jogo de futebol pra mim, na minha cabeça sempre vem os jogos do PES. Mas entre todos os Pro Evolution Soccer que eu joguei, o melhor de todos sempre será o PES 2013. Eu acabei de lembrar da primeira partida que eu joguei no PES 2013. Foi um confronto entre Brasil e Nigéria. E eu lembro que nesse dia eu tava com o Ronaldinho Gaúcho, eu tava controlando ele no momento. Aí o meu irmão, ele falou assim, peraí Nicolas, deixa eu apertar o botão de chute. Aí o meu irmão, ele apertou o botão de chute e fez um gol de meio campo. Bem, diga-se de passagem, eu acho o PES 2013 melhor, por ele ter um gráfico que não torna o jogo enjoativo, por ele ter jogadores inteligentes, ser um jogo que é fácil de fazer dribles, ter vários times licenciados e por ter grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Ibrahimovic, Gareth Bale, CR7, Messi e o Neymar que joga no Santos nesse jogo. PES 2013 está disponível para PlayStation 3, PSP, PC, PlayStation 2, Xbox 360, Wii e Nintendo 3DS.
Foi desenvolvido pela Konami, lançado no dia 20 de setembro de 2012, e seu gênero é esporte e simulação. E na posição do primeiríssimo lugar, sem sombra de dúvidas, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Ele é meu favorito, por isso que está em primeiro. Tony Hawk American Wasteland. Rapaz, os jogos do Tony Hawk sempre foram meus favoritos. Então eu já joguei muitos Tony Hawks, como os 4 primeiros, Downhill Jam, Project 8, HD, Underground e o mais recente, 1+2. Mas de todos o meu favorito é o American Wasteland. E já que esse jogo tem fogo amigo, uma coisa que eu lembro que eu fazia quando eu jogava com meu irmão era de quando ele estava fazendo uma manobra e para a manobra dele não continuar contando os pontos, eu chegava lá e metia um skate na cabeça dele. Bem, eu coloquei em primeiro lugar por ele ter uma campanha que é muito legal, mapas enormes, ser um jogo divertido de dois e principalmente por ser um jogo muito doido. Muitas pessoas consideram Tony Hawk American Wasteland o melhor Tony Hawk já feito da história, mas na minha opinião é o melhor jogo que já existiu nesse planeta. Tony Hawk American Wasteland está disponível para Nintendo GameCube, PlayStation 2, PC, Xbox 360 e Xbox. Seus desenvolvedores é a Neversoft. Foi lançado em 18 de outubro de 2005. Seu gênero é esporte e simulação e foi feito nos estúdios da Activision e Aspyr. Ai, já falei de todos os jogos, agora me cansei. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o primeiro e último vídeo do meu canal. Esse vídeo vai estar como não listado porque eu só fiz ele como atividade. É isso e tchau!